Fé, a fé que ativa a nossa vida espiritual, a fé que nos leva a decolar, a avançar, a crescer em Deus, a sairmos da frieza espiritual e irmos para um nível diferente no Senhor nesses dias, amém? Glória a Deus, a palavra de Deus diz, lá, que sem fé é impossível agradar a Deus, e isso é uma realidade. Sem a fé, eu e você não podemos agradar o Senhor. A palavra de Deus, ela diz também aqui em Hebreus 10:38, ela diz o seguinte, algo muito interessante, quero que você preste atenção. Diz o seguinte: o meu justo, repita comigo, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus, amém. Aqui a palavra de Deus, ela está sendo clara e prática. É isso que eu quero trazer para você hoje nessa manhã. Muitas vezes a gente complica muito a questão da fé na nossa vida. A gente bota a fé num lugar muito difícil, muito complicado. E o que eu quero trazer para você hoje é que a fé, ela tem que ser prática no nosso dia a dia. A fé tem que ser algo prático para nós. E aqui a palavra de Deus está dizendo que o justo, quem é o justo? Quem somos os justos? Somos eu e você, aqueles que fomos justificados, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que foram perdoados. Eu e você fomos totalmente perdoados, nos tornamos justos diante do Senhor. E a palavra está dizendo o seguinte, que nós vivemos pela fé. A palavra de Deus está dizendo que não tem outra forma, não tem outra maneira de um crente nascido de novo viver. Muitos creem que para você ser salvo, você tem que empenhar fé, você tem que crer. Mas às vezes no caminhar da sua vida, eles esquecem que esse caminhar também é pela fé. E aqui se encontra um grande problema, às vezes na vida dos irmãos, na vida da igreja, onde muitos irmãos às vezes retrocedem, muitas vezes eles param na sua vida espiritual, eles param na fé. É preciso aprender a andar em fé nesses dias. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Repita comigo, tudo é possível aquele que crê, amém? Glória a Deus. Isso não pode ser apenas uma expressão de linguagem, o Elias está usando uma palavra bonita, não, a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crer. Isso quer dizer o seguinte, que na cruz de Cristo, na cruz do Calvário, todas as coisas já foram conquistadas para mim e para você, já está tudo pronto, para Jesus está tudo resolvido, essa questão de nós recebermos algo da parte dele. O que precisa agora entrar aqui é alguém que crê, é alguém que tem a fé, é alguém, ao unir a palavra de Deus com a sua fé, uma explosão dentro de você começa a acontecer, e você dá um salto para conquistar coisas maiores nesses dias, e isso é algo precioso demais, quando nós empenhamos, quando nós colocamos a nossa fé. E se nós estamos caminhando nesses dias, e nós não estamos vivendo uma vida de fato de fé, nós não estamos vivendo a vida que o Senhor separou para nós, nós não estamos vivendo a vida que o Senhor preparou para cada um de nós, nós apenas estamos existindo nesse tempo, nós estamos de alguma forma caminhando, mas apenas existindo, sabe, há algo muito precioso. Jesus, Ele morreu na cruz, não para que nós venhamos a viver uma vida rasa e vazia, mas o Senhor morreu na cruz para que nós viéssemos a viver tudo aquilo que Ele conquistou lá na cruz, por nós. Você está liberado, você foi liberado no momento que você creu, você foi liberado para viver as coisas celestiais, as coisas do céu. O pastor estava falando aqui de prosperidade agora, das riquezas do céu. Nós servimos um Deus que é rico. Eu quero dizer, essa riqueza, ela foi conquistada na cruz, e ela é para mim e para você, amém? Mas nós temos que crer, nós temos que ativar nossa fé nesses dias. Nós precisamos dizer ao Senhor, confessar com os nossos lábios: tudo é possível àquele que crer, amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê nas promessas do Senhor para a sua vida? Amém? Sem fé na vida de um crente, sem fé na vida de alguém que nasceu de novo, sabe, irmãos, eu quero dizer, muita pouca coisa vai acontecer na sua vida. Me desculpe falar isso para você, mas é a verdade. Se você não ativar a fé, eu quero dizer, você vai viver muitas poucas coisas em Deus, porque a nossa vida é um caminhar de fé, é nós crermos. Às vezes nós vivemos em um ambiente de muitas pessoas que não aplicam a fé, de pessoas que não andam por fé, e às vezes se tornam naturais, e não experimentam dos milagres, não experimentam das coisas maiores na sua vida, porque o Senhor quer que a gente venha andar por fé. Nós nascemos de novo por fé, amém? Mas nós também andamos por fé até
nós sermos arrebatados, até nós reinarmos com Cristo, amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos tomar uma decisão. Qual a decisão que você já tomou? Você já tomou a decisão por Cristo, mas você precisa tomar outra decisão, de você viver a sua vida baseada na fé, amém? Você viver a sua vida por fé. E o que significa você viver por fé? Amém? Os irmãos querem saber? Significa o seguinte: é saber que você nasceu pela fé, e é saber que você vai caminhar todo o resto dos seus dias pela fé. Mãe, eu queria falar a respeito de fé para os irmãos. O meu desafio aqui é que você saia nessa manhã daqui, que você saia aqui para decolar na sua vida espiritual em fé, para que você venha viver outro nível. E eu quero usar uma passagem bíblica, que é conhecida de muitos irmãos, e dentro dessa passagem bíblica, dentro desse versículo, Mateus 8, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar, Mateus 8, você que está em casa também, eu quero, aqui nesse capítulo, Jesus faz 3 milagres poderosos, e esses milagres, eles falam de 3 níveis de fé que eu e você devemos desempenhar, e eu quero ler com vocês aqui, o primeiro aspecto de fé que nós devemos desempenhar na nossa vida. Ele está aqui em Mateus 8, do 1 ao 4, diz o seguinte: é um milagre que Jesus faz na vida de um leproso. Então repita para o irmão aí que está do seu lado: nós precisamos ter a fé deste leproso. Amém, glória a Deus, amém? Então olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui, o que a palavra de Deus está declarando aqui. Diz o seguinte: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado de Jesus, adorou dizendo, olha só o que esse leproso falou: se quiserdes, pode me purificar. Olha só que interessante isso aqui. Jesus vinha descendo, e esse leproso, ele veio como uma oração até Jesus. Provavelmente aqui ele estava quase que orando, é a nossa oração, né? Ele chegou e disse: Jesus, deu um grito para Jesus, Jesus! Jesus olhou: o que foi, meu filho? Pensou com ele, né? Aí ele gritou para Jesus: o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me curar, o Senhor pode transformar a minha vida. Olha só a fé desse leproso. E a fé desse leproso, muitas vezes é a fé de muitos irmãos. Perceba algo poderoso aqui, é que nós cremos no poder de Deus. Todos nós cremos que Deus é poderoso, amém? Todos nós cremos. Você crê que Deus é poderoso? Amém, glória a Deus. Qual é o problema então? É o problema que esse leproso tinha. O leproso, ele sabia, ele foi até Jesus, sabia que Jesus podia curar. Ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas qual era o problema aqui? É esse se quiser. Aí ele está dizendo, ele não duvidava do poder, mas ele duvidava da bondade do Senhor. Sabe, todos nós sabemos que Deus é bom, que Deus é poderoso, mas muitas vezes duvidamos da bondade dele para com nós. Nós duvidamos às vezes que tudo já foi conquistado. Mas aí, o que é mais interessante ainda é a resposta de Jesus. Você talvez está se perguntando hoje, né? Senhor, se você quiser transformar minha vida, o Senhor pode transformar. Sabe qual é a resposta de Jesus para você hoje? É a mesma resposta que ele deu para esse leproso: sim, eu quero. Aleluia. Jesus respondeu: sim, eu quero, de uma forma simples. Sabe, irmão, é o casamento que está ruim. Diz para o Senhor: Senhor, se eu quiser mudar meu casamento, Jesus vai responder: sim, eu quero. Senhor, é a minha vida financeira. Sim, eu quero transformar ela também. Sabe, é o pecado que eu não larguei. Sim, eu quero transformar também isso aí na tua vida. Sabe, o Senhor está dizendo: sim, eu quero transformar os teus dias. Sim, eu quero transformar a tua vida por inteiro. Sabe, essa palavra vem para muitos daqueles que não ouviram falar de Jesus ainda. Você que está em casa e você não entregou a sua vida para Jesus, eu quero declarar para você: sim, Jesus quer mudar a tua história, sim. Jesus quer mudar os nossos dias, irmãos. E Ele quer fazer isso através da fé. Nós precisamos crer. Nós precisamos ativar a fé nesses dias. Quem era o leproso naquele tempo? Quem era alguém leproso, irmãos? Os irmãos sabem quem era alguém leproso? Leproso era aquela pessoa que pegava lepra e ela ficava doente. O leproso naquela época de Jesus era uma das pessoas mais excluídas, mais escorraçadas da sociedade. Aquele indivíduo que ele pegava essa doença, ele pegava a lepra, ele tinha que ser separado da cidade. Ele tinha que ser levado para fora da cidade, lá para o leprosário, onde ficavam todos os leprosos. Ele não podia mais ter contato com os amigos, ele não podia mais ter contato com os familiares, ele não podia mais ir para a reunião da célula, ele não podia vir para o culto, ele não podia nada. Ele estava totalmente isolado.
totalmente, completamente. As pessoas davam comida para ele em cima do muro, jogavam para ele, ó, pega aí, que nem um bicho. E eu creio que Jesus estava passando perto desse lugar. Quando eu digo que Jesus, ele se coloca no caminho das pessoas, Jesus estava passando logo ali perto, onde tinha leprosos, sabe, Jesus estava ali, sabe, eu quero dizer, essa história desse leproso não é diferente da história de muitos de nós aqui. Nós estávamos separados, muitos de nós estávamos em guerra com a nossa família, muitos de nós estávamos em guerra com os nossos amigos, muitos de nós estávamos mergulhados no pecado, na sujeira, mas o Senhor se encontrou com nós. O Senhor se encontrou com você um dia, e você está aqui hoje, você está aí em casa hoje me assistindo, porque um dia o Senhor cruzou no seu caminho, e o Senhor faz isso o tempo todo, irmão, se encontrando no nosso caminho. E eu quero dizer para você o que aponta essa passagem. Aqui o leproso, ele aponta para o homem pecador, mergulhado no pecado. A lepra, ela simboliza o pecado na nossa vida, mas a purificação, ela significa o perdão e o novo nascimento em nossas vidas. Aleluia, irmãos, você é perdoado, você nasceu de novo, você passou pela obra da cruz, e tudo aquilo que é promessa, e tudo aquilo que é bênção para a sua vida, foi conquistada já por você. Você precisa apenas crer nesses dias, você precisa ativar a sua fé e sacar, sabe, esse é o primeiro estágio, é o estágio da purificação, que todos nós precisamos ter revelação, é o estágio que nós fomos perdoados, irmãos. Às vezes a gente vive uma vida de turbulência, uma vida toda errada, cheia de acusação, cheia de fardo, porque nós não temos revelação dessa salvação aqui do leproso, sabe, nós não temos revelação do novo nascimento, nós não temos revelação da obra conquistada na cruz por nós. Eu quero dizer para você, no momento em que você creu e confessou com os seus lábios, Romanos fala isso, para que você seja salvo, você precisa crer e confessar com os seus lábios. Você já fez isso, você creu no seu coração, que o Senhor, Ele morreu numa cruz, ressuscitou, para nos dar a vida eterna. Você creu e você recebeu a vida eterna, sabe, mas muito mais que isso, o Senhor conquistou na cruz, por mim e por você. Não foi apenas para nos livrar do inferno, que Deus morreu naquela cruz. O Senhor nos livrou de viver uma vida de derrota. O Senhor nos salvou de viver uma vida na pobreza. O Senhor nos salvou de viver um casamento derrotado, a ruína. O Senhor conquistou muito mais que isso. O Senhor pegou aquele que era sujo, aquele que era mergulhado no pecado, aquele que estava mergulhado em ruína, aquele que as pessoas olhavam para ele e diziam, ó, lá vai mais aquele bêbado lá vai mais aquele drogado lá vai aquele lá que traía a esposa, que é traído pelo esposo, lá vai aquela que briga com todo mundo, lá vai aquele que faz isso, que faz aquilo, assim que o mundo te apontava. O Senhor pegou você, com todos os seus defeitos, tomou todos os seus pecados, tomou todas as suas iniquidades, e pregou na cruz do Calvário, e Ele pegou tudo aquilo que não prestava em você, e deu tudo aquilo que era de bom para você, na cruz de Cristo, sabe, tudo de bom Ele deu para você, viver uma vida livre nesses dias, e essa revelação você precisa ter, para você viver uma vida de vitória, todo dia, sabe, o diabo vem para tentar frustrar você, sabe, todo dia o diabo vem para lançar uma mentira, dizendo que você é isso, dizendo que você é aquilo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você é um derrotado. Eu quero dizer, toda vez que o diabo vir com essas acusações sobre a sua vida, olhe para a cruz e para o sacrifício de Cristo no Calvário. Eu sou livre. Diga para o diabo, sabe que você tem que conversar com o diabo de vez em quando, irmão. Tem que conversar com o diabo, não é só com Deus que você conversa. Alguns dias na sua vida você tem que conversar com o diabo também. Dizer para ele, não vem com essa. A cruz de Cristo transformou minha vida. Não, eu não sou aquilo que tu está dizendo, eu não sou aquilo que eu estou pensando ser, eu sou aquilo que a cruz diz que eu sou, e eu sou justo, eu sou filho amado, eu sou santo, eu sou separado pelo Senhor. A palavra de Deus diz que não tem mais nenhuma acusação contra a minha vida, todo o escrito de dívida foi apagado, sabe, você é livre, sabe, não há mais condenação sobre a sua vida, irmão, nós somos totalmente livres, sabe, eu quero algo interessante, que a palavra de Deus diz aqui, que Jesus, Ele disse, sim, eu quero, e a palavra de Deus continua dizendo o seguinte, imediatamente, Ele ficou sem a lepra, aleluia, imediatamente,
E a palavra de Deus começa a dizer o seguinte: disse-lhe então Jesus: olha, não digas isso a ninguém, mas vai e mostra para o sacerdote, e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Aqui Jesus, ele imediatamente quer dizer, o milagre na sua vida, que o Senhor vai fazer, a cura, a restauração, o Senhor não vai te salvar aos poucos, irmão. O Senhor não vai salvar você que está em casa aos poucos. Vou salvar tua mão hoje, vou salvar tua perna, mas não, o Senhor vai te salvar imediatamente. No momento em que você crê, o Senhor te salva imediatamente. Você foi salvo imediatamente. Você não pode ter dúvida disso, irmão. Tem irmão que diz, sou salvo, não sei se sou. Eu quero dizer, não, o Senhor já te salvou por completo. E é interessante, Elias, mas como é que eu não sinto isso? Eu não sinto essas coisas. Eu não penso como tu pensa. Eu acordo acusado, eu acordo às vezes amedrontado. Eu não consigo crer nessas coisas. Como é que eu faço para crer nessas coisas? O segredo está aqui mais adiante. Capítulo 4, versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga isso a ninguém. Vai, procura o sacerdote, oferece a oferta que Moisés exigia e sirva de testemunho para o povo. O sacerdote, nessa época, ele tinha autoridade, ele tinha total autoridade para examinar aquela pessoa que estava leprosa, ou que estava com suspeita na real. Quem tinha lepra não tinha cura, né? Essa é a realidade. Mas aquela pessoa que tinha suspeita, que estava com lepra, o sacerdote, eles colocavam o camarada em quarentena. Alguma coisa familiar aí ou não? Pegava o camarada e botava em quarentena. Depois de 40 dias, o sacerdote, ele tinha autoridade de ir lá, despir o camarada, olhar se não tinha mancha, e dizer, realmente não tem lepra. Somente ele tinha autoridade para dizer se era ou se não era, se estava curado ou se não estava. O sacerdote aqui, nessa passagem, está apontando para essa autoridade. Mas hoje, esse sacerdote aqui está apontando para algo muito interessante. Ele está apontando para o Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus. Esse sacerdote, ele aponta para o Espírito Santo hoje. Aí você vai para o sacerdote todos os dias. Aí o sacerdote te examina. O que o Espírito Santo fala a seu respeito? O que o Espírito Santo fala a seu respeito? Muitos irmãos dizem o seguinte, que quando eles vão para o Senhor, eles dizem, o Espírito Santo está me acusando. Não, isso não é a voz do Espírito Santo não, irmão. Essa é a voz do diabo sobre a sua vida. Essa é a voz do maligno. Sabe, quando você vai para o Espírito Santo e você começa a orar, você começa a adorar o Senhor, o Espírito Santo aponta para onde? Ele diz que você é justo, ele diz que você é amado, ele diz que você é santo, ele diz que você é separado. Sabe, irmãos, é isso que o Espírito Santo faz em mim e você, quando nós nos voltamos para Ele. O Espírito Santo não está aqui para acusar você, o Espírito Santo não está aqui para condenar a sua vida, isso, aquele outro, tu é assim, não. Quando você se volta para o Espírito Santo, Ele fala quem você é em Cristo, Ele fala quem você é, a identidade que você conquistou lá na cruz. O Espírito Santo te mostra a sua verdadeira identidade, e esse é o problema de muitos irmãos, eles não reconhecem a sua identidade em Cristo, e aqui é um problema na fé, quando nós não cremos no sacrifício, quando nós não cremos que nós somos justificados em Cristo Jesus, nós abrimos uma porta muito grande, para o diabo nos acusar, nós abrimos uma porta muito grande para o diabo nos condenar. Sabe, toma posse, irmão, da tua identidade em Cristo Jesus. Toma posse daquilo que o Senhor conquistou na cruz por você. O Espírito Santo está dizendo, filho, você é amado. Sabe, filho, você é santo. Esse é o papel do Espírito Santo na nova aliança. Sabe, o Espírito Santo, ele vai apontar para você, irmão, e vai dizer, filho, tudo já foi preparado na cruz. Basta tu crer. Basta agora tu ativar a fé. Sabe, irmãos, não é eu que vou falar e vou convencer você, é você se voltar para o seu espírito. E você vai ver, quando você começar a orar, quando você começar a adorar o Senhor, quando você começar a meditar na palavra de Deus, eu quero dizer, Ele vai apontar para a cruz. Aleluia, irmão. Não aceite a condenação sobre a sua vida, irmão. A culpa. Muitos pensam que é o Espírito Santo, eu quero dizer, o Espírito Santo não acusa você. A palavra de Deus diz que na cruz, nenhuma condenação mais há sobre você. Você é livre, irmão. Sabe, irmãos, depois de você compreender essas verdades poderosas, só aqui eu podia parar, para você sair daqui e você viver uma vida de vitória, mas o Senhor tem mais. Aleluia. Eu poderia parar por aqui, e estava ótimo,
O Senhor falou muito comigo nessa palavra, sabe? E então interessante, eu falei que Jesus nesse capítulo ele fez 3 milagres. A primeira fé que você deve adquirir qual é? A fé para a salvação, a fé para crer na sua nova identidade, a fé para crer quem você é. Mas existe um segundo nível de fé que nós precisamos entrar, que é a fé do centurião. Vou ler a passagem para você. Essa fé aponta, repita para o seu irmão aí, fé do centurião. Fé, repita mais alto, irmão. Fé do centurião. Fé para o dia a dia. Aleluia. Você lembra que eu comecei falando aqui que a fé não deve ser algo complicado, que a fé deve ser algo simples na nossa vida? A gente tem um louvor que diz que é um louvor do Thales, né? Que dizia o seguinte, que é nós que complicamos as coisas. É nós que complicamos a nossa caminhada, né? Essa é uma grande verdade. Nós complicamos às vezes a fé na nossa vida. E você percebe, aqui você vai perceber agora quando eu ler a passagem, que Jesus, para falar de salvação, para falar de perdão, de justificação, ele usou aqui a vida de um judeu leproso, que estava com a vida toda arrebentada. Mas para falar de fé, Jesus usa a vida de alguém que nem crente é aqui, irmão, de alguém que não tem nem a vida de Deus dentro de si. Eu quero ler para vocês aqui, diz aqui em Mateus 8, do 5 ao 10, eu vou lendo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, Cafarnaum era a cidade onde Jesus morou depois de começar seu ministério, apresentou-lhe um centurião implorando. Jesus estava entrando na cidade, esse centurião, o que é um centurião? Né? Eu vou ter que explicar isso para os irmãos entender. Quando eu via que era centurião, eu achava, o que é centurião? Não, centurião, ele era um chefe romano. Ele era responsável por 100 homens, soldados que estavam debaixo das ordens dele. Ele era chefe desses 100 homens, ele era um centurião. Ele era um general para eles, ele que mandava, ele que fazia e tal, as coisas, né? E todo mundo obedecia a ele. Você percebe que esse homem não crente, esse homem que não tinha Jesus, um homem que adorava outros deuses na realidade, a palavra de Deus diz que este homem, quando Jesus entrou na cidade, esse homem veio se prostrando diante de Jesus, correndo diante de Jesus, dizendo, e disse: Senhor, meu servo, meu criado, está em casa, na cama, sofrendo, e eu vim até o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode curar. Olha só que precioso isso aqui, irmão. Alguém que não era crente, alguém que não tinha a vida de Deus, que compreendeu um princípio básico na fé. Ele sabia, esse homem, a palavra de Deus diz que esse homem, ele sabia como funcionava a autoridade, como funcionava, e ele viu em Jesus a autoridade que Jesus tinha. Jesus tinha autoridade aonde, irmãos? No mundo espiritual. Essa era a autoridade de Jesus. Esse homem, ele tinha autoridade com os homens dele, porque ele dizia o seguinte depois: Senhor, eu tenho homens, né, as minhas ordens. Eu vou ler mais na frente aqui, mas interessante aqui, vamos continuar. Então, vamos continuar a leitura para você entender, senão eu vou lá para frente e você não vai me compreender. Então, Senhor, o meu criado jaz em casa na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E aí Jesus diz o seguinte: eu irei curá-lo. A resposta de Jesus é sempre positiva, irmão. A resposta de Jesus nunca é: não, deixa teu servo lá, que nem conhece, ninguém prega para ele lá, ele adora outros deuses, faz um monte de coisa, né? Eu não vou ir lá nada. Não, a resposta de Jesus sempre é positiva. Sim, eu vou lá curar ele. Aí sabe o que esse homem diz? Ele diz o seguinte: Senhor, não precisa ir lá, eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa, basta o Senhor liberar a palavra. Repita comigo: liberar a palavra. Basta você liberar a palavra e ele vai ser curado. Aleluia. Sabe, esse homem compreendeu a autoridade espiritual que Jesus tinha, que bastava uma palavra do Senhor para a circunstância mudar, para as circunstâncias parar. Interessante que Jesus queria ir na casa dele, mas ele disse: não, Senhor, eu não sou digno nem que o Senhor bote os teus pés lá, Senhor. Não sou ninguém, não sou digno, né? Imagina, eu fico imaginando se fosse o Cláudio nessa situação. Cláudio chegar para Jesus e Jesus dizer que vai na casa do Cláudio.
O que o Cláudio ia fazer? Cláudio ia dar pulo, irmão. Aleluia, Jesus vai na minha casa. Vou pegar a panela de ferro, vou comprar a carnezinha de porco aquela, vou fazer a batata, já estou com o chimarrão cevado, né? Jesus vai na minha casa. A tia Oi ia pegar lá, fazer a ambrosia dela. Oh, Jesus está vindo, vamos recepcionar Jesus. Assim seria a nossa atitude, se Jesus dissesse, eu vou lá na tua casa. Mas você percebe que esse homem disse que não era digno, nem que o Senhor fosse lá. Isso nos prova algo, irmão, na nossa vida, algo prático. Muitas vezes, muitas pessoas dizem para você o seguinte: eu quero ativar sua fé hoje para grandes coisas. Muitas vezes você está falando de Jesus para alguém. Quantos de nós já ouvimos? Aí você está falando para um parente seu de Jesus. Você tem que entregar a vida para Jesus, o Senhor te ama tanto, Deus quer fazer na tua vida o que fez na minha, quer transformar também a tua vida. E às vezes você ouve do seu parente, ouve o seguinte, a seguinte história: não me fala mais desse Jesus, não me fala mais desse aí, eu não vou para essa igreja, eu não vou me converter, eu não vou virar um aleluia da gangue dos crentes, eu não vou. E se tu quiser continuar vindo aqui em casa, não me fala mais desse Jesus, não me fala mais dessa igreja, não me fala mais desse pastor. Quantos já ouviram isso alguma vez na vida? Você já ouviu isso alguma vez na vida? E o que é a nossa atitude? Muitas vezes é pensar o seguinte: ele não está crendo, ele nunca vai ser salvo, ele nunca vai ter a vida transformada. Aqui esse texto diz o seguinte, que esse servo não estava aos pés de Jesus, o seu patrão foi até Jesus e pediu cura para ele, e a palavra de Deus, quando Jesus liberou a palavra, diz que ele foi curado. Eu quero dizer isso, fala o seguinte, que você, mesmo ouvindo todas essas afrontas, você pode continuar orando e profetizando sobre a vida daqueles que estão lá da sua casa. Você pode, os médicos podem ter dito para alguém da sua família, que essa pessoa está enferma, você não pode talvez nem entrar num leito de hospital hoje para orar pelo seu familiar, mas eu quero dizer, basta você liberar a palavra daqui hoje, irmão, basta você liberar uma palavra de fé, e a vida de outras pessoas serão transformadas. Muitas vezes, muito ouvi dizer que se a pessoa não crê, ela não recebe. Isso aqui nos prova o seguinte: esse servo nem lá estava, e ele foi curado. Isso diz o seguinte, que eu e você podemos crer pelos outros sim. Meu casamento não tem mais jeito, Elisandro, mas eu vou continuar orando pelo teu casamento. Sabe, a minha vida, eu não vou conseguir mais sair das drogas, Marcelo. Tu está achando que não vai, mas eu vou continuar profetizando e orando. Sabe, porque a pessoa não precisa crer. Até então eu achava, não, ele precisa crer, ele precisa abrir o coração para isso. Mas eu quero dizer, Deus, basta ele liberar a palavra e profetizar, assim como nós estamos cantando, abra a sua boca e profetiza. Nós devemos abrir nossos lábios esses dias, desempenhar uma fé prática e profetizar sobre todas as circunstâncias. Essa fé do dia a dia é uma fé para nós vivermos diariamente, não é uma fé complicada. Sabe, irmãos, é o casamento que está ruim, aplica a fé no casamento ali, irmão. Em nome de Jesus, a circunstância vai mudar. Em nome de Jesus, esse homem vai se converter. Aplica a fé. É na vida financeira, é a dívida que está rolando. Abre, irmão, aplica a fé ali, declara em nome de Jesus: o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é um Senhor rico, e eu sou filho dele, e por isso eu tenho uma herança em Cristo, e essa dívida vai ser sanada no nome de Jesus. É prático. Quantas vezes daqui a um pouco algo simples, eu gosto muito com o Márcio, ele sempre compartilha as coisas no grupo, ele sempre fala que na nossa reunião, às vezes de coisas simples, que lá em Atos, irmão, se você pegar o livro de Atos, nós vemos muita coisa, nós vemos Jesus subindo nas nuvens, nós vemos o Espírito Santo descendo como língua de fogo sobre os irmãos, nós vemos tanta coisa, os paralíticos levantando, os paralíticos saindo caminhando, irmãos, Jesus fazia N milagres. Mas eu creio que aqueles que estavam escrevendo a Bíblia, eles registravam só os mais importantes mesmo, porque a palavra de Deus diz que eram sinais e prodígios. Mas eu creio que Jesus fez muitos milagres simples também, muitos, muitas vezes segundo aquela circunstância, ou vai fechar, o Márcio compartilhou esses dias, vai fechar, aqui por causa dessa pandemia e tal, aí fechou um dia, diz que na outra semana, ele profetizou e dobrou as vendas. Fé simples aplicado no dia a dia, fé simples. E você deve aplicar em todos os momentos da sua vida essa fé desse centurião, porque é uma fé simples. Ele não ficou olhando para quem ele era, ele simplesmente creu que bastava uma palavra do Senhor liberada sobre a vida das pessoas, transformava o ambiente. Sabe, irmão, você precisa começar a andar nesse nível de fé em todas as suas circunstâncias, a sua vida. Profetiza, irmãos, libera a palavra sobre o casamento. Para quem quer casar, eu não encontrei ninguém, não tem ninguém nessa igreja,
Começa a profetizar, libera a palavra. Eu vou casar assim em nome de Jesus e vai ser com a mulher de Deus. Começa a profetizar, irmão. Começa a declarar, liberar a palavra. Sabe, eu estou nesse emprego aqui hoje, eu não estou conseguindo viver aquilo que Deus tem para mim, mas eu quero dizer, começa a liberar a palavra, que as portas vão se abrir para outro, e você vai poder servir ao Senhor. Mas basta você crer. Libere a fé simples na sua vida, uma fé prática. Não complique as coisas com Deus, irmão. A resposta do Senhor para você é sempre positiva. Sim, eu quero. Sim, eu vou fazer. Sim, eu vou lá. Mas nós ficamos pensando que Deus não vai fazer, irmão. Quero dizer, nós temos um Deus que é bom. Nós temos um Pai que quer realizar grandes coisas na nossa vida. E eu quero dizer, aquele irmão, aquela irmã, que eles aplicam essa fé simples na vida deles, são os irmãos que amadurecem. As pessoas olham para esses irmãos que ativam a fé diariamente. Oh, aleluia, o meu celular quebrou, em nome de Jesus ele vai ligar agora. Aí ele liga, aleluia. É simples, né, irmão? Está em casa, né? Aleluia, o ônibus atrasou, né? Não peguei o ônibus, vou me atrasar para o serviço. Oh, está amarrado, em nome de Jesus, mas não vou chegar atrasado. Passa um irmão, me dá uma carona. Aleluia, o Senhor é bom. Isso é fé simples. Fé ativada, fé simples do dia a dia. Sabe, todas as circunstâncias, isso já aplica a fé. Aplica, irmão, não tenha medo de liberar a palavra. Então, um irmão estava testemunhando, não é aqui da igreja, né? Diz que tinha uma irmã que orava pelo cachorro. Tu tem ousadia, Márcio, orar pelo cachorro ou não? Diz que a irmã orava pelo cachorro. Amém, cachorrinho dela. Orava pelo cachorro, fé simples. Fazer o quê? Eu não orava. Eu acho que eu ia complicar na fé essa hora. Mas ela orava, profetizava. Sabe, irmãos, isso é poderoso. Quantas vezes, irmão, você está talvez lá tentando fechar algum contrato na sua empresa, ou também uma causa judicial que está lá rolando, né? E você não desata aquele negócio. Aí você, não é tão simples aqui, não vou estar orando por isso. Vai acontecer, está lá na justiça. Vai dizer, ore, aplica a fé. Jesus quer fazer. Sabe, e testemunhe daquilo que Deus for fazer na sua vida, irmão. Testemunhe, fale. Sabe, isso é glorioso. Isso é poderoso, irmãos. E aquele que começa a andar, ele amadurece. As pessoas olham para ele e vê que é um homem maduro. Sabe aquela pessoa que é cheia de fé em tudo? As pessoas começam a olhar para ela. E essa pessoa começa a se tornar um referencial na vida da igreja, na vida para outras pessoas. Sabe o que nós mais temos hoje no nosso mundo? Se você sai agora em meio a essa pandemia, o que mais tem são pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão sem uma palavra, pessoas que estão sem uma direção. E eu quero dizer, o Senhor, Ele levanta aqueles que começam a aplicar a fé prática nesses dias, levanta eles como um farol, que brilha e que dá a direção. Existem muitas pessoas que nem barco perdido no mar, eles não sabem o que fazer. Eu quero dizer, você que é maduro, que você que está ativando essa fé hoje, eu quero dizer, você vai ser um farol, aonde essas pessoas vão encontrar a terra firme, aonde essas pessoas vão encontrar uma palavra, aonde essas pessoas vão encontrar um refrigério. Mas você precisa exercitar essa fé. As pessoas precisam ver que você é alguém cheio de fé, em todos os momentos da sua vida. Aplique fé lá, para você abandonar o pecado que você não consegue. Existem aqueles vícios, aqueles pecados, que às vezes não nos largam, são que nem carrapato. Sabe por que você não venceu ainda? Porque você não creu naquilo que foi conquistado na cruz. Ative a sua fé, olhe para a cruz, olhe para Jesus. O Senhor morreu por esse pecado, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo. Sabe, aplica a fé, se liberte. Isso é poderoso. Viva a prática do dia a dia. Libere a palavra. Hoje o Senhor vai desatar essa fé. Abre, irmãos, interessante que em falar em palavra aqui, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? Os irmãos vão lá, os irmãos têm que vir para o cursão. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão aqui, ele representa algo nessa passagem aqui. O que o pão representa? O pão representa o esforço humano. Representa, você nunca ouviu falar isso? Ele representa.
porque o pão fala o seguinte: nem só de pão viverá o homem. Não, o pão você tem que arar a terra, plantar o trigo, fazer ele crescer, você tem que colher o trigo, você tem que amassar o trigo, você tem que fazer a farinha, você tem que fazer o pão. O que isso fala? Isso fala de braço, isso fala de obra humana, isso fala apenas de obra humana. Por isso que Jesus está dizendo: nem só da obra humana vive o homem, não só dos teus braços tu vai viver, meu filho, mas o que vai te alimentar de verdade é a palavra viva e eficaz que sai da boca do Senhor. Irmãos, a gente às vezes quer ver a transformação do casamento pelos olhos naturais. Às vezes você quer os 10 passos práticos para mudar a sua vida, seu casamento, né? O livro 10 passos práticos para mudar o seu casamento. Você diz: é isso. Quero dizer para isso é pão, isso é obra humana. Sabe o que muda o seu casamento? É você liberar a palavra de fé, é você liberar fé, é você liberar vida lá. É isso que vai mudar, é isso que vai transformar, sabe? É isso, irmãos, que vai fazer que você também multiplique essa célula. Eu vou falar sobre isso depois. Irmãos, às vezes o irmão tem os livros que nos ajudam, glória a Deus, 21 dias para multiplicar essa célula e ser poderoso. Mas só que a gente tem que ter um olhar espiritual para aquilo ali. Não adianta você: são 21 passos que eu vou aplicar essa célula a multiplicar. Eu quero dizer: não, o que vai multiplicar essa célula é você crer naquilo que sai da boca do Senhor, é você crer na palavra de Deus. Sabe o que vai fazer com que eu e você se levantemos mais cedo e que nós viemos para cá, para esse culto? É a fé que é gerada no nosso coração através da palavra de Deus. Sabe, ninguém consegue andar anos a fio na vida da igreja, ninguém consegue caminhar uma vida de fé na alma, no esforço próprio, no braço. Ninguém consegue dar conta do casamento no braço, ninguém dá conta de viver uma vida longe do pecado no braço, irmão. Você precisa se alimentar da palavra viva que sai da boca do Senhor. Basta uma palavra sua e ele será transformado. Basta uma palavra de Deus e seus dias serão mudados para sempre. Sabe, basta isso, irmão, se você crer. E o que sai da boca do Senhor, irmão? Acusação? Não, graça. Os lábios do Senhor transmitem graça, amor, favor. Sabe, isso é poderoso. O que nós precisamos é apenas da palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Aquele que vive se torna alguém maduro. Aquele que vive essas verdades, ele se torna alguém para frente, alguém que decola. Sabe por que muitas vezes você não consegue vencer as circunstâncias na sua vida? Porque o diabo ele trabalha com algo muito, muito sutil. O diabo ele trabalha com o famoso medo. É o medo que tem lançado as pessoas esses dias dentro de casa, de quarentena, não sai de casa, pessoas não entram em contato com as pessoas mais. Sabe, que tem feito muitos irmãos às vezes não vir estar num culto como esse? O medo. Sabe o que está fazendo muitos irmãos não estar na reunião da célula? O medo. Sabe por que tem muitas pessoas que estão ficando lelé da cuca, neuróticas? O medo. Sabe por que muitas empresas não abrem na vida dessa igreja, dos irmãos? Por causa do medo. O medo, ele paralisa você. O medo, ele faz com que você retroceda naquilo que você começou. O medo faz que empresas fechem, irmão. O medo faz que irmãos retrocedam na sua fé. O medo faz que as pessoas definem espiritualmente. Eu quero dizer, nós precisamos, sabe, arrancar de nós esse medo. Sabe, o medo é tudo aquilo que tira o nosso sono. Quantos irmãos às vezes não ficam nervosos com uma situação? Aquela situação lá que não se resolve, o seu estômago embrulha, o seu estômago começa a dar gastrite no seu coração, no seu estômago, o seu coração começa a acelerar, basta você pensar no problema, você começa a acelerar o seu coração, meu Deus do céu, né? O medo faz isso, o medo faz essas coisas, sabe, irmãos, porque você está vivendo aquém daquilo que o Senhor projetou para você, porque você está vivendo, sabe, sem a revelação, sem a clareza de tudo que foi conquistado por você. Pessoas andam estressadas por causa do medo, pessoas andam indignadas com a vida por causa do medo. Sabe, a pessoa com medo, todas as coisas na sua vida dão errado. Percebe isso? Eu me lembro quando nós era mandinho, pequenininho, nós tínhamos um açudão lá, que nós pulávamos do barranco. Né?
E era algo interessante, que a gurizada vinha correndo, eu era pequeno, e os guri maiores vinham e corriam, dentro da água, dentro da água. Mas eu tinha medo. Aí um dia eu achei que tinha criado coragem. Sabe aquela coragem que a gente vai com medo? A gente vai, mas vai, né? Parece que está se travando. Eu fui pular no barranco, irmão, com medo. Eu vou, se eles estão fazendo, eu vou fazer também. Fui pular, irmão, com medo. Pulei, não peguei impulso suficiente, não caí na beira do barranco, fora d'água, machuquei o pé. Sabe, a pessoa com medo, tudo é errado, nada dá certo na vida dele. Sabe, irmãos, e eu quero dizer isso, essa palavra para você. Sabe, se liberte do medo na sua vida e comece a projetar a fé que ativa os teus sonhos, a fé que ativa a tua vida, que faz você se tornar maduro, que faz que você avance, cresça, que faz com que você seja esse instrumento nas mãos do Senhor. Quando você começa a viver por fé, os problemas começam a se dissipar na sua vida. Sabe, os problemas começam a sair como se tirasse com a mão. Já ouviu aquele negócio? Passou, parece que foi tirado com a mão. É quando você começa a aplicar fé. Quando você começa a aplicar fé, as coisas vão começando a entrar para o lugar, as coisas vão começando a dar certo, as coisas vão começando a se ajustar. Sabe, então, eu quero compartilhar o último para encerrar com os irmãos. Primeiro, eu falei a respeito da fé, a respeito da salvação. A fé que tira você do pecado, a fé que te torna justo, a fé que faz você assumir a nova identidade. Aqui, segundamente, eu falei da fé do dia a dia, a fé que você deve praticar de manhã, de tarde, de noite, na hora do café, na hora do almoço, na hora do café da tarde. Essa fé deve ser praticada diariamente, nas coisas simples, nas coisas complicadas, em tudo. Essa fé deve ser praticada. Essa fé que amadurece você, essa fé que faz com que você cresça espiritualmente, essa fé que faz com que você se torne um farol para outras pessoas. Mas existe o último nível de fé que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro foi a fé do leproso, segundo a fé do centurião. Mas agora eu quero falar a respeito da fé da sogra de Pedro. Repita comigo, a fé da sogra de Pedro. Essa fé é a fé que nós estamos precisando nesses dias, irmãos. É a fé da sogra de Pedro. Repita comigo mais forte, é que você declara assim: a fé da sogra de Pedro. Essa é a fé que nós estamos precisando como igreja nesses dias, irmãos. É a fé que eu quero lançar uma rede e arrastar a vida dessa igreja para fora, irmão. A palavra de Deus diz o seguinte aqui, Mateus versículo 14, diz o seguinte: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e ardendo em febre. Aqui, Jesus entra na casa dessa sogra de Pedro e vê essa mulher jogada em cima de uma cama, com febre, ardendo em febre. Eu quero dizer algo para você. Nesses tempos de pandemia, muitos irmãos estão jogados em cima de uma cama com febre, espiritualmente falando. Muitos irmãos estão como a sogra de Pedro, inativos. A febre, ela faz com nós o que, irmão? Ela nos deixa com frio. A febre nos desamolece o nosso corpo, nos dá preguiça. A febre, ela cansa nós, de alguma forma. Sabe, e nesses dias de pandemia, nesses dias de medo, nesses dias em que a igreja tem sido afrontada por esse vírus, por essa politicagem, por essas mentiras do diabo, por esse engano de Satanás, muitos irmãos estão acamados espiritualmente. Muitos irmãos estão com febre, e eu quero profetizar hoje sobre essa igreja, que a febre vai deixar essa igreja, que a febre vai deixar a sua vida, irmão. É a febre que lança você na cama, desanimado, para zerar a série de Netflix, irmão, dia após dia. A febre te rouba a energia, ela te tira o vigor. A febre, ela te tira a vontade de servir a Deus. A fé te neutraliza no corpo de Cristo. A febre faz com que o líder ligue para você e você não atenda o celular. Será que ele vai me pedir? A febre faz isso com nós. Sabe, essa palavra falou comigo que nós precisamos remover a febre da nossa vida. Essa febre espiritual, essa febre que está nos paralisando, essa febre que está fazendo que a gente retroceda. Sabe, irmãos, isso aqui é poderoso. Tem muita gente com essa febre e o Senhor quer liberar você.
A febre está deixando muita gente com o corpo moído. E você percebe algo poderoso no texto que eu quero ler com você. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e com febre. Mas a palavra de Deus diz que Jesus tomou ela por onde, irmãos? Pela mão. Jesus foi até o leito dela e tomou a sogra dele pela mão. Eu quero dizer, se você está enfermo hoje, se você está com febre, o Senhor está te pegando da mão e está te puxando dessa cama, irmão. Sabe, a palavra de Deus diz que essa mulher, depois de ser puxada da cama, o que ela foi fazer? Estou de quarentena, estava em lockdown. Estava de lockdown. No momento que ela levantou, ela foi para o shopping, irmão. Vou lá para o shopping, agora está tudo aberto. Vou lá para o calçadão. Foi isso que ela foi fazer? Não. Foi atualizar as redes sociais. Bom, não consegui pegar o celular. Vou atualizar minhas redes sociais aqui. Vou postar fotinho, que eu estou bem, que não sei o quê, né, em tal lugar. Então, foi isso que ela fez? Não. Foi para um restaurante bater foto de comida? Não. Não foi isso que ela fez. A palavra de Deus diz o seguinte: que quando o Senhor o pegou pela mão, ela se levantou, a febre passou, e ela passou a servir ao Senhor. Aleluia! O Senhor vai te levantar nesses dias, irmãos, dessa febre, e vai fazer que você venha servir ao Senhor novamente. Vai fazer que você queime o fogo do Espírito no seu coração novamente. Sabe, irmão, você precisa se levantar dessa febre. Você precisa dar uma ordem, essa febre vai embora, em nome de Jesus. O Senhor me chamou para ser um exemplo, o Senhor me chamou para ser um referencial. Muitos lideravam e abandonaram, muitos estavam na célula e pararam de ir. Eu quero dizer, meu irmão, para você que está me ouvindo em casa, larga essa febre em nome de Jesus, e levanta e vem servir ao Senhor de novo. Vamos servir ao Senhor, irmão. Vamos servir ao Senhor nesses dias. Sabe por quê? Porque existe uma obra para ser edificada, e nós somos a igreja do Senhor. Nós não retrocedemos, irmãos. Nós não retrocedemos em meio às adversidades. Nós somos o povo que marchamos. Existia uma palavra no tempo de Davi, muito usada na guerra. Muito usada na guerra, irmão. 2 palavras eram usadas naquele tempo. A primeira palavra, ela diz Aharai. Repita comigo, Aharai. Ai, 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 irmão. Você tem que treinar mais hebraico, irmão. Repita, Aharai. Aharai. Mais alto, Aharai. Mais alto, irmão. Vocês parece que estão indo para onde, irmão? Para que diversão? No 3 vamos falar Aharai bem alto, irmão. Vamos lá. 1, 2, 3. Aharai. Amém, melhorou. Mas precisa melhorar. Sabe o que significa Aharai? Significava naquele tempo de Davi? Quando quando Davi, ele passava diante da tropa, antes de ir para a guerra, Davi diz o seguinte: Aharai! E a tropa vinha com ele. Sabe o que significava Aharai? Vamos para a guerra. Vamos para a guerra e nada vai nos parar. O Senhor está dizendo para você hoje, irmão: Aharai! Vamos para a guerra. Sabe, existia outra palavra que dizia Kadima. Kadima significa o seguinte: vão vocês, eu fico. Teve um dia que Davi passou na frente do exército e disse: Kadima, vocês vão e eu vou ficar. E o resultado foi desastroso. Soldados foram para a guerra sem Davi, ele ficou em casa, tirou uma soneca, muito tranquilo, né? Entrou no Instagram, deu uma olhada nas fotos dele, foi para a sacada, viu uma bonitona tomando banho. Ele mandou um direct para ela, né? Marcaram de comer uma pizza, mas logo tarde, né? Tomar um vinhozinho. E naquele dia, Davi tinha ficado em casa. Foi o pior dia que o erro que Davi poderia ter cometido. O seu ministério, o seu reinado começou a entrar em ruína. Eu quero dizer, às vezes os irmãos pensam: eu vou dar um tempo na obra de Deus. Eu agora vou deixar aqui agora os outros irmãos aqui na cela, deixar aqui liderar, né? Vou fazer assim, vou dar um tempo, me retirar um pouco. Você pode pensar que é o Espírito Santo falando com você, mas eu quero dizer para você: você apenas está dizendo Kadima, e esse pode ser o final desastroso para você. É tempo de nós ir para a guerra, irmão. Em tempo de guerra é tempo dos soldados se levantar e marchar. Eu e você estamos nos levantando hoje para marchar, irmão, para continuar. Nós temos impacto daqui uns dias, nossas células.
Nós temos conferências dos radicais livres. Vocês que estão me olhando aí, irmãos, vocês são jovens. Nós temos a conferência dos radicais livres. Nós vamos nos levantar nesses dias para marchar, para seguir adiante. A vida não para, a obra não para, as coisas não param, irmãos. Nós precisamos nos levantar em fé. Sabe, quando você entra numa guerra, você nunca está só. Você nunca vai para a guerra sozinho, irmão. Você vai sempre com um exército. Eu quero dizer, essa é uma palavra para os líderes de célula dessa igreja, com todo o coração para você. O diabo em algum momento, talvez botou na sua mente, na sua cabeça, que você está sozinho lá na sua célula. Eu quero dizer, você não está só. Você não está só. Talvez vão haver dias que você vai abrir a tela do seu computador para fazer uma reunião via Zoom. Vai estar você e a sua esposa ali, irmão. Mas eu quero dizer, o Senhor é contigo, o Senhor está na guerra contigo. Vai ter dias que você vai estar lá na célula e parece que as coisas não estão acontecendo. Eu quero dizer, o Senhor está na guerra com você. Você precisa apenas entrar na guerra, irmão. Você não deve desanimar em meio às circunstâncias. Sabe o que vemos às vezes irmãos desanimando em meio às circunstâncias? Sabe, essa fé para servir ao Senhor, que o Senhor quer ativar hoje. Eu quero que você se coloque de pé. Você que está em casa, fique de pé. Arai, vamos para a guerra. Vamos lutar, irmãos. Não vamos desistir. Sabe, às vezes o que faz as pessoas parar é o inconformismo dentro delas. E eu digo, às vezes elas desanimam. Às vezes tem vontade até de se levantar e ir, mas eu quero dizer, a febre pegou você, irmão. E não adianta você ficar tomando paracetamol para essa febre, não. Paracetamol você toma, baixa a febre, mas volta de novo. Eu quero dizer, o que você precisa arrancar de você hoje é o cerne dessa infecção. É o cerne dessa doença que está paralisando você. É o comodismo. Sabe, é você talvez não crer nas verdades do Senhor. É a frieza espiritual que tem que ser arrancada daí, irmão. E como é que você arranca? Com paracetamol? Não, paracetamol só vai baixar. Depois volta de novo o desânimo, depois volta de novo a moleza no corpo. Sabe como é que você vai arrancar essa doença daí? Com a palavra de Deus. Sabe, com uma palavra liberada. A palavra de Deus diz que ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra entre alma e espírito, e separa aquilo que é da carne, daquilo que é do espírito. Sabe, você precisa pegar essa espada hoje, irmão, embaiar a sua espada da palavra de Deus, e arrancar, irmãos, essa infecção de dentro de você, para que você possa viver os sonhos de Deus, para que você se levante hoje. Há uma guerra que nós estamos envolvidos no mundo espiritual, irmão. Pessoas estão com medo aí fora, pessoas estão precisando de uma palavra. Sabe, o governo não pode dar uma palavra, o governo pode dar 600 pila, mas uma palavra de fé no coração, é a igreja do Senhor que tem. É eu e você, que se nós nos levantar, nós temos essa palavra de fé. Por isso que eu digo, irmão, nós temos uma vida só, nós temos uma oportunidade só nessa terra. Sabe, vamos aproveitar os nossos dias, irmãos, para fazer a vontade do Senhor. Vamos aproveitar esses dias que o Senhor nos deu para desempenhar o nosso chamado, o nosso ministério. Vai ser uma frustração para você, irmão, você chegar nos seus 50, nos seus 60 anos, e você olhar para trás, e você, no tempo da pandemia, eu desisti. A palavra de Deus fala o seguinte, que aquele que retroceder, ele será lançado no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E não é o inferno não, irmãos, é o arrependimento de não ter dado a resposta do tempo certo. É a resposta que você precisa nos dar hoje, é dizer, sim, Senhor, eu me levanto aqui como um soldado, eu não desisto.